Amém, irmãos, assim como você está, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar, vamos dar início a essa palavra, nessa noite abençoada, nesse culto poderoso, onde eu creio que Deus vai falar com você, te encher de vida, te alimentar espiritualmente, te suprir na sua fé, na sua coragem, na sua expectativa, na sua esperança, e você vai sair daqui cheio do poder de Deus em nome de Jesus. E aí, no término da nossa palavra, nós teremos também a ceia. E hoje iremos celebrar isso juntos como um só corpo em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, vamos orar, pede para o Senhor falar com você nessa noite, clama por revelação do alto. Papai, no nome do Senhor Jesus, reunidos aqui nessa noite, a minha oração é que realmente o Senhor mova nesse lugar, que haja um liberar de vida, um ambiente de glória, onde a palavra do Senhor será liberada com ousadia, mas também como uma semente lançada, que será, ó Deus, semeada em terreno fértil. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que essa palavra vai produzir vida, fé, esperança e uma grande convicção no quanto cada um de nós somos amados pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 8, no versículo 1. Mateus capítulo 8, versículo 1. Aleluia. Antes de começarmos a ler, deixa eu te instigar aqui a curiosidade. Você sabe, estava conversando com um irmão um tempo atrás, depois ele veio a ser irmão, mas num primeiro momento ele era tudo menos irmão, não era nem primo, como diz o outro. Tinha nada a ver com a gente, porque ele odiava crente. E na cabeça dele era algo extremamente ilógico o evangelho, porque ele, alguém extremamente bem-sucedido no mundo corporativo, muito trabalhador, com uma trajetória de carreira profissional, onde ele conseguiu crescer ali onde ele trabalhava, ao ponto de chegar no mais alto posto, apenas abaixo do dono da empresa, e ganhando um salário astronômico. E ele estava me falando, sabe algo que eu não entendo dos crentes, dos evangélicos, desses que acreditam nesse Deus tão generoso e amoroso, como que eles continuam fazendo coisa errada? Como que isso o ímpio questionando, como que eles, que buscam um Deus que é tão generoso, tão amoroso, tão gente boa, continua pisando na bola? Eu falei, olha, realmente, se tem um negócio que nós somos bons, é de ser ruim. Nós somos bons para ser ruim. Nós somos fera para fazer coisa errada. Se tivesse um curso, nós seríamos todos aqui pós-graduados. Alguns têm mestrado em enfiar o pé na jaca. Nós somos feríssima, né, em assunto arrumar confusão. Mas presta atenção, porque o que define o nosso relacionamento com Deus não são as nossas atitudes e o tanto que nós somos bons para errar ou para fazer a coisa certa. E aí é isso que não entra na cabeça do ímpio, relacionar exclusivamente baseado em amor e nada em merecimento. Mas é muito complicado porque nós não conseguimos fazer isso. Você não consegue relacionar com quem está perto de você só por amor. E a vez ou outra você acha que você merecia alguma coisinha melhor porque você fez por merecer, porque você cuidou, porque você deu um presente, porque você abençoou, porque você é tão bonitinho, cheirosinho, penteadinho, ajeitadinho e honesto, né? Aquelas pessoas assim, nunca deixei de pagar nada, e aqui, ó, 10 anos de santidade. E aí você acha que você merece um pouco mais de amor do que o outro, que é um miserável. Um outro que perto de você não deveria nem ser chamado de crente. E aí é realmente algo que para nós é impossível, irmãos. Realmente para nós não tem como nós nos amarmos só pelo amor. É um negócio assim que eu creio que só na glória que nós vamos conseguir. Por quê? Porque a JP, né, uma abreviaçãozinha que os irmãos lá do seminário deram para justiça própria, né, vai ficando íntimo da justiça própria. Eu tenho até apelido, abreviou, então todo mundo cheio de JP, né, vive nessa luta do merecimento. Então, quando você quer descobrir qual é o tipo de amor com o qual Deus nos ama, você tem que então entender qual é o tipo de pessoa que é amada por Ele. Então, que tipo de pessoa que Deus ama? É só os certinhos que não erram, irmãos? É ou não? Não.
Então qualquer pessoa que realmente atribua fé de que Jesus Cristo é Deus, que veio ao mundo e morreu no seu lugar para te salvar, e crê que Ele é o Filho de Deus, essa pessoa, a Bíblia diz que ela é salva e imediatamente se torna filho de Deus. Mas e o currículo? É avaliado? E as atitudes, se merece ser amado ou não, são avaliadas? Não. Olha aqui para mim. E aí quando você olha então, na época de Jesus, tinham aqueles que poderiam ser julgados como sendo os piores. E quem seria então o pior naquele contexto? Seria aquele que estaria coberto de lepra. Porque a lepra na Bíblia aponta para o quê? Para o pecado. Então toda vez que você vê um leproso, ele seria a pior condição que uma pessoa poderia chegar, baseado na lei, no pecado e no contexto social que eles tinham. E aí então quando você olha para o pior, sendo amado por Deus, não tem jeito, a JP te pega, você olha para ele e fala, não, eu sou melhor do que esse leproso. Se tem amor para o leproso, é lógico que tem para mim também, amém? Mas presta atenção, porque o que eu quero te falar hoje é o seguinte, aqui você vai ver Jesus curando um leproso. E eu vou te mostrar no Velho Testamento qual que era a confusão que envolvia alguém quando ele pegava lepra. Quando a lepra pegava nele, melhor dizendo. E você precisa compreender que se tem amor para o leproso, tem amor para você. Mas agora eu quero te dar uma notícia. A lepra pegou em você também. E todos nós, sem Deus, somos como esse leproso, contaminados pelo pecado. E o pecado nos assediou e nos conquistou em várias áreas de nossas vidas. E aí então o homem sem Deus está exatamente na mesma condição que esse leproso. Eu quero te mostrar que se esse leproso encontrou graça diante de Cristo, você não precisa viver sem essa graça. Você não precisa viver sem desfrutar dessa graça, mas você pode se apropriar dela e desfrutar dela todos os seus dias. Amém, irmãos? Então presta bastante atenção, porque eu creio que vai ser uma bênção. E olha aqui o que então começa o texto dizendo. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Uau! Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Jesus ordenou para servir de testemunho ao povo. Então presta atenção, porque que horas que aconteceu isso? Logo depois de Jesus pregar o Sermão do Monte. E ali depois de pregar o Sermão do Monte, onde ele começa ali a história, né, o ministério e a base daquilo que ele estaria para fazer e dos ensinamentos que até hoje nós caminhamos nele e permaneceremos assim. Então tinha lá no meio desse povo, de alguma maneira ele estava ouvindo também o que Jesus estava pregando. Quem era? O leproso. Mas olha aqui, porque naquela época o leproso não podia sentar na cadeirinha vermelha almofadada aqui. Se um leproso chegasse aqui, ele podia ser apedrejado. Na verdade, ele foi excluído da sociedade. E quando ele recebia o veredito que existia lepra nele, era a pior notícia que uma pessoa poderia receber. Porque ele ia até o sacerdote, nós vamos ver lá em Levítico como que acontecia esse processo. E aí então essa pessoa que estava desconfiada, que ele estava com um problema e aquilo poderia ser lepra, ele ia até o sacerdote como se fosse uma consulta médica. Qual era o problema? É que se o sacerdote falasse, é lepra, a vida dele literalmente nunca mais seria a mesma, porque de cara ele não poderia voltar para casa, nunca mais poderia pegar os filhos no colo, nunca mais poderia fazer carinho numa pessoa, dar um abraço, nada, e ele imediatamente seria excluído do convívio da sociedade e isolado. Olha o tanto que esse veredito era um negócio ruim de se ouvir. Presta atenção, hoje em dia, quantos vereditos não são ditos a respeito de cada um de nós? E quantas coisas ruins você não ouviu ao longo da sua vida? Quantas vezes você, de repente, não foi ou numa consulta e ouviu a respeito de uma doença, ou você foi num teste e ouviu a respeito da reprovação, ou numa reunião e ouviu a respeito das suas limitações, ou em alguma circunstância onde foi apontado o dedo para você
e ali foi atribuído culpa, debilidade, pecado e algum tipo de coisa ruim, no qual você pode ter sido rotulado por isso. E olha que uma das coisas mais terríveis que existe na vida de uma pessoa é quando um rótulo ruim pega nela. Você concorda? Se uma pessoa ficou rotulada por fofoqueiro, por exemplo, não é ruim? Quando ela chega, todo mundo já muda o ambiente. Ixi, chegou o fulano. Se ele chegou, não dá para conversar mais nada, porque tudo que fala perto dele, ele é fofoqueiro. E o outro, por exemplo, que é mau caráter. Ah, ele chegou, não faça nada com ele, nenhum negócio com ele, não empresta nada para ele, porque esse daí tem um caráter torto. E quando um rótulo impregna numa pessoa, isso daí prejudica toda a sua vida. E aqui não era só um rótulo, mas era um veredito, uma sentença de morte. E o que acontece, meu irmão, é algo chocante. Por quê? Porque imediatamente, quando o leproso ouviu Jesus pregando lá no monte, a respeito ali, né, nesse sermão, de tudo aquilo que o amor de Deus poderia fazer, de tudo aquilo que Deus queria se revelar, agora não só como um Deus, mas como um Pai amoroso, bondoso, e tudo aquilo que Ele estava disponibilizando pela graça, esse leproso creu. E agora imagina a cena, eu quero que você visualize junto comigo. Eu tive que ir lá, não teve jeito, 2016, tive que ir lá em Israel, luta, dureza. Tive que ir. Teve jeito, até não teve jeito. Né? Antes a gente deu uma passadinha em Roma também, um negócio complicado. E aí eu estou querendo voltar lá agora esse ano, estou aceitando de presente, aleluia. Né? Agora vai passar nas ilhas gregas, que é isso? Só de falar dá água na boca. E aí lá no monte onde Jesus pregou as bem-aventuranças, no monte onde ele pregou ali esse primeiro sermão, em cada um dos montes por onde nós passamos, uma característica específica no lugar onde Jesus pregou o sermão da montanha, é que lá, impressionantemente, o som propaga de uma forma extraordinária. Então não tem como cochichar lá, porque tudo que você falar baixinho, o outro longe vai ouvir o que você está falando. E ali a Bíblia diz que Jesus sentado, ensinando os discípulos, falando na voz normal, na altura normal, mas o som propagava e a multidão que ali estava ouviu e aprendeu. Mas também estava lá quem? O leproso. E na hora que ele ouviu, ele creu. E aí então, na hora que Jesus está saindo para fora, a Bíblia fala então que esse leproso vai até Jesus. E o que ele fala para Jesus? Se quiser, eu posso ser curado. Olha aqui, porque não faltam pessoas que acreditam que Deus tem poder para curar. Raramente você encontra uma pessoa que realmente ela não acredita que Deus tenha poder. E que você fala de milagre para ela e ela fala, eu duvido de que Deus seja realmente poderoso para fazer isso. A grande dúvida das pessoas não é a respeito do tamanho e da dimensão do poder de Deus. A grande dúvida é, será que Ele quer fazer esse milagre na minha vida? Por que você se questionaria se um Deus tão poderoso e amoroso iria querer ou não fazer algo por você? Percebe aí a JP aparecendo? Por causa da justiça própria, por causa do merecimento. Por que ele iria querer abençoar alguém tão terrível quanto eu? Sabe, teve uma vez, Deus falou comigo um negócio poderoso, eu já falei aqui algumas vezes. Não vão até a porta bater? Por causa do quê? JP, justiça própria. Está debaixo de acusação. E ele fala o seguinte, eu não vou bater nessa porta, porque quem sou eu para ter uma porta aberta por Deus? Você acha que Deus vai abrir porta para mim, vai me abençoar, tendo feito tudo que eu fiz ao longo da minha vida, tendo esse histórico que eu tenho negativo? Aí ele nem vai até a porta bater, por quê? Porque ele não acredita que merece que a porta abra. Ou vou traduzir, ele não crê que quem está por trás da porta queira abrir a porta para ele. Aí tem um outro tipo de gente, o segundo é o seguinte, é o que não sai lá da porta, e bate o tempo todo, mas bate confiado na coisa errada, está cheio de JP também, ele está no oposto, um está cheio de acusação, condenação, o outro cheio do merecimento, ele fala, é lógico que a porta tem que abrir para mim, sou tão certinho, acabei de receber oração lá na frente, porque eu estou dizimando, vim para essa igreja tem pouco tempo, já sou um dizimista fiel. É lógico que as portas têm que abrir. E aí ele não consegue compreender por que ele está batendo, a mão já esfolou e ainda a porta não abriu para ele. E aí ele fica procurando brecha, deve ter ainda alguma coisa que falta fazer. Ou então, é porque Deus não quer me abençoar.
Não quer, de alguma maneira ele não quer. E aí o que Deus falou comigo é o seguinte: esquece de você, querido. Esquece se você merece ou não, esquece como que está a sua vida, esquece o histórico, esquece o passado, esquece tudo. Vai em direção à porta, confiado exclusivamente em quem está do lado de lá, com a mão na fechadura e doido para abrir a porta para você. E aí quando você vai à porta confiado de que quem está lá dentro, com a mão na fechadura, te ama, tem poder para abrir a porta, tem poder para te abençoar, mas não quer que você olhe só para o tanto que ele tem poder, quer que você confie no amor dele, e principalmente que ele quer te abençoar. E aí quando você vai em direção à porta, confiado nele, esquecendo de você, aí acontece um fenômeno. Por quê? Porque você não consegue bater na porta. A visão que você tem que ter é justamente essa. Na hora que você vai lá, confiado nele, e você vai bater, antes da sua mão encostar lá, ele abre e você já cai para dentro. Aleluia. Quantos creem que aquele que está do lado de lá da porta, está com a mão na fechadura, não só tem poder, mas quer te abençoar? Amém? Deixa eu falar algo para você. Não é chavão de quem viu nas redes sociais e está repetindo porque é bonitinho, não. 2020 não tem nada a ver com o resto da sua história para trás. A partir daqui mudou uma chave na sua vida. Para nós como igreja, você faz parte dessa igreja e chegou um tempo de abundante chuva. E você vai sim desfrutar de milagres extraordinários, porque Deus, além de poder, Ele quer te abençoar, amém? Aleluia! E aí então aqui o leproso se deparou com Jesus que não só tinha poder, mas que queria. E agora o que você precisa entender? É porque não era qualquer um que estava pedindo um milagre. Não era alguém que tropeçou, quebrou o pé, o osso calcificou de um jeito errado, ele ficou manco, andando esquisito, ele quer que endireita. Não é alguém que de repente pegou uma enfermidade qualquer. Não, nós estamos falando de um leproso. E a lepra no Velho Testamento, na Bíblia, aponta para o quê? Para o pecado. Sabe, tem aqui uma consideração especial que o pastor Aloysio fez hoje de manhã, que não está na sua revista, então é importante você prestar atenção. Quantos estão comigo aqui nessa noite, amém? Tem 4 casos de lepra no Velho Testamento. A primeira menção é lá em Êxodo, não precisa abrir, quando Moisés, então, depois de retornar do deserto, para libertar o povo das mãos de Faraó, ele demonstra provas de que Deus estava com ele. Qual foi a primeira prova? A Bíblia diz que então ele recolheu a mão ao peito, e quando ele tirou, a mão estava com lepra. Depois ele guardou a mão de novo, quando voltou ele estava sã, curado. E aqui tem um símbolo, tem um sinal do que acontece, porque o primeiro sinal de alguém que encontrou com Deus é que fica evidente para ele que na carne dele não tem nada que presta. É que na carne dele, se for olhar a realidade da carne, tem lepra, tem pecado. Então não tem ninguém que vai conseguir desfrutar de bênçãos diante do Senhor achando que é porque merece, que é porque não tem pecado, que é porque nunca fez nada. É santo, santo, holy, holy, e está orando e bate palmas, as orelhas dele batendo palma, ele sai voando igual Dumbo. Não é isso que vai te recomendar diante de Deus, não são suas atitudes. Então a primeira coisa que você reconhece ao ter encontro com Deus é: em mim, na minha carne, não tem nada que presta. Tem pecado, tem essa carne, ela é desesperadamente corrupta, ela não converte, e ela junta com a minha alma ali, com o coração e com essas coisas tudo, e fica militando contra o Espírito para fazer eu pecar. E ainda vem o capeta miserável e ainda fica tentando, que luta. Mas qual é o que cai? O que cai é o que acha que a carne é forte. Não, na minha carne não, na minha carne está belezinha. Não, a minha carne está tranquilo, pode vir tranquilo, está tranquilo, está tranquilo. E aí então esse daí é o que cai, é o que acha que na sua carne tem força. Não tem lepra. Primeira coisa que você tem que reconhecer é isso. Segunda pessoa que teve problema com lepra foi Miriam, irmã de Moisés. Se levantou contra Moisés, o que aconteceu? A Bíblia diz? Pegou lepra. A lepra pegou nela. E aí então, depois, foi curado. Moisés intercedeu por ela. Então, qual que foi o pecado dela? Rebelião. Se rebelou, olha lá a lepra entrando. Agora, o terceiro caso, são 4. O terceiro eu quero me deter nele um pouquinho mais, porque Deus falou comigo isso há um tempo atrás.
É o caso da história de Geazi. Quem conhece Geazi aqui sabe que ele era discípulo de... Ixi, não está sabendo, tá vendo? Por isso que nós fizemos propósito de ler a Bíblia toda no ano. Porque você vai descobrir quem era Geazi, aleluia. Quem pegou o propósito de ler a Bíblia toda? Eu sei que não é competição não, mas eu já estou em Gênesis 39, aleluia. Em 4 dias, porque é um alimento poderoso. Dá para ver que eu sou alguém que gosta de comer, amém? Naturalmente, mas também espiritualmente. Então, se é para comer da palavra, vamos ler logo 39 capítulos em 4 dias, aleluia. E aí, então, Geazi, ele era discípulo de Eliseu, amém? Geazi era discípulo de quem, irmãos? Eliseu. E Eliseu era discípulo de quem? Fala comigo mais alto. Elias. O que aconteceu quando Elias foi subir aos céus? A Bíblia diz que Deus falou para ele: você não vai conhecer a morte, eu vou tomar você e você vai subir para cá, vou mandar um Uber de fogo te buscar. Aleluia. Um Uber pegando fogo, uma carruagem de fogo. E aí então Elias foi lá e falou para Eliseu, falou: Deus falou, vou subir para o céu, então, falou, foi jóia, estamos juntos, falou, tchau, obrigado. E aí, o que Eliseu falou? Não, chefe, não é assim não. Você está doido? Nós estamos juntos aí esse tempo todo, estou te servindo, agora você vai subir para o céu e vai me deixar aqui? Não, eu quero o dobro da unção que você tem. E aí então Elias falou: rapaz, você não está sabendo o que você está pedindo não, terrível coisa, vai trabalhar demais. Ter unção é bom, vai fazer uns negócios poderosos aí, mas é muito trabalho. Eliseu falou: não abro mão. E Elias tentou, quem joga futebol sabe o que eu estou falando, Elias tentou dar o dibo da vaca no Eliseu, jogar a bola para um lado e correr para o outro várias vezes. Ele falava: espera aqui rapidinho, eu vou só ali resolver o negócio e já volto. Eliseu: não tira o olho de você, santo, onde você for eu vou. E 3 vezes Elias tentou despistar, não deu conta. De repente, os dois estavam andando, o Uber chega. A Bíblia fala que separou eles, foram jogados para o lado. Chega a carruagem de fogo. Que é isso, irmãos? Que negócio poderoso. E aí Elias, sem vacilar, o motorista da carruagem perguntou: Elias, igual o Uber quando chega com o aplicativo, aqui na porta. Esses dias minha sogra entrou no Uber errado, Deus. Não confirma o nome do motorista, o motorista não confirma o nome do passageiro. Aí ela está lá longe, o outro motorista está: onde você está? Estou aqui te esperando. Aí ela já estava indo sei lá para onde, Jesus. E aí então Elias monta na carruagem. Quando ele vai subir, Eliseu lembra ele: eu quero o dobro da sua unção, eu quero o manto, eu quero a unção que está sobre você. A Bíblia diz que então Elias lança para Eliseu o manto e ele recebe o dobro da unção de Elias. Irmãos do céu, você não sabe o que é isso não, porque Elias tinha unção. Até então, rapaz, caiu fogo do céu, parou chuva, fez milagre para o lado do vento, o negócio foi poderoso. E aí então Eliseu pega o manto, sai andando, voltando para casa, já começa fazendo um teste. Imagina ele com a capa tipo do Doutor Estranho, lá da Marvel, sabe? E ele fala: vamos ver se esse negócio aqui deu certo mesmo. A Bíblia fala que ele pega a ponta do manto e encosta no Rio Jordão, pá, o rio abre. Que é isso? Nem orou, só encostou a ponta, pá, abriu. Os profetas do outro lado, que era aluno lá, discípulo, já falou: não, então agora se abriu, olha lá, Eliseu usando o manto de Elias, então é porque Elias subiu e agora o nosso negócio é com Eliseu. E quem estava no meio disso que viu tudo isso? Geazi. E Geazi tinha o coração, tinha proximidade de Eliseu e começou a servir Eliseu. E Eliseu fez literalmente o dobro da quantidade de milagres que Elias fez. Teve o dobro da unção. Agora olha aqui pela lógica, olha aqui para mim, irmãos. Pela lógica, Geazi, que era discípulo de Eliseu, que recebeu o dobro da unção de Elias, quanto que era para Geazi receber? 4 vezes mais a unção de Elias, concorda comigo? O dobro da de Eliseu. E aí então ele, que tinha tudo isso reservado para ele, pegou lepra e morreu. Mas como que ele pegou lepra? A Bíblia conta, não vai dar tempo de eu te falar aqui, que então um sírio chamado Naamã, lembra da música do Radicais Kids? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seu milagre chegou. Não vou dar tempo de eu cantar tudo não, até porque é uma tragédia eu cantando. Mas aí Naamã então estava com lepra, o rei da Síria mandou ele ir para o rei de Israel, porque ele ouviu falar, falou: lá em Israel estão curando leproso, vai lá, alguma coisa lá eles vão fazer.
E aí então ele vai no caminho, ele encontra já com o rei fala, isso daí é uma loucura, não existe esse negócio de curar leproso, o rei da Síria te enganou, mandou você para cá só porque ele quer arrumar guerra com a gente. Então é o seguinte, não tem como, já era, o rei de Israel rasgou as vestes e ficou daquele jeito, e Naamã foi voltando para casa bravo, até que quem ficou sabendo? Eliseu ficou sabendo e falou, então manda chamar que eu vou mostrar para ele que tem Deus em Israel. Aleluia. Falou, a cura está aqui, só que ele procurou a pessoa errada. Não é o rei lá que vai curar, não. É o Senhor, Deus Altíssimo. Manda ele vir que ele vai ser curado. Quando ele estava no caminho, Eliseu já mandou o recado. Fala para ele que ele nem precisa chegar aqui. Ele vai passar na frente do Jordão, manda ele banhar lá 7 vezes. Na 7ª vez ele vai ser curado. Aí dá uma notícia para Naamã, ele apela de novo. Não, estão de sacanagem comigo. Deve estar achando que eu sou um cão sarnento aqui, que estou agora precisando tomar banho, está mandando eu entrar em rio. Agora eles vão ter guerra. Olha o tanto que o clima estava tenso, assim. Né? Tipo assim, Irã, Estados Unidos, Trump, esses negócios. Né? Clima, rumores de guerra. O tempo todo, olhou torto, então vai ter guerra. Não, mas vou curar, então não vai ter mais. Esse era o ambiente. Aí então Naamã apelou, não ia entrar, um servo dele falou, não custa nada, senhor, entra logo, né? Se ele mandasse você fazer coisa mais difícil, você ia fazer, entra na água. E Naamã entrou na 7ª vez, o que aconteceu? Foi curado. Uau! Eita glória, aleluia! Vocês têm que aprender a ser crente raiz, gente. Eita glória! Então presta atenção aqui, foi curado, mas não é curado assim de qualquer jeito. Sabe qual que é um problema que a lepra causa, irmãos? Qual que é? É que vai caindo as partes do corpo. Vai apodrecendo e caindo, cai a orelha, cai a ponta do nariz, cai um dedo. E a Bíblia diz que Naamã foi curado ao ponto que a pele dele era como pele de bebê. E acredite, não duvido nada disso, cada parte do corpo dele que tinha caído foi restabelecida. E aí Naamã chega para Eliseu e fala, agora eu vou te enricar, rapaz, agora você fez um milagre, eu trouxe aqui riqueza para você. Eliseu vai lá e fala, não aceito nada, não vou pegar nada, pode ir com a sua riqueza para trás. Por quê? Por quê? Porque quem é instrumento nas mãos de Deus não cobra para ser instrumento, porque não está fazendo pela pessoa, está fazendo para o Senhor, amém? Só que aí quem estava lá ouvindo a história? Geazi. Aí Naamã fala, então já que você não quer, Elias, deixa eu dar pelo menos para o seu discípulo. Deixa eu te tornar o seu discípulo rico. Eliseu falou, não vai, pode ir embora. E aí então Naamã está indo embora. Aí então Geazi toma uma resolução no coração e fala, tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás desse Naamã e vou pegar dele riqueza. Olha aqui, primeira decisão errada. Resolveu correr atrás de outro que não foi aquele no qual Deus tinha conectado para que recebesse o ministério e a unção através dele. Quando ele deixou de correr atrás de Eliseu, que foi com quem Deus tinha colocado ele para andar, e tomou uma resolução sozinho, vou atrás de outro, presta atenção, ele não perdeu pouca coisa não, queridos. Ele perdeu a vida. Porque a Bíblia diz que ele encontra Naamã, mente, fala que foi Eliseu que mandou, conta uma história cabeluda, fala, chegou lá dois discípulos dos profetas das regiões montanhosas de Efraim, e aí ele conta aquela história monstruosa, cabeluda, que não tem como confirmar se é verdade. E aí, então Naamã vai lá e dá o dinheiro para ele, ele volta para casa com a riqueza, esconde. Eliseu pergunta onde você estava, ele mente, falando que não estava em lugar nenhum. Aí Eliseu dá o veredito. Fala, você não sabe, mas eu fui com você em espírito. Por quê? Porque nós estamos ligados, nós éramos um só, por causa da unidade do propósito de Deus. Mas você quebrou isso agora. E agora você foi atrás de Naamã, atrás da riqueza dele. Qual que é o problema? É que junto com a riqueza, que mais Naamã tinha que podia te dar? A lepra dele. E agora a lepra de Naamã pegou em você. E aí então ali acaba a história de Geazi. Agora sabe qual que é o pior? É que você acha que o pior foi ele ter pego lepra, né? O pior não foi isso, querido. O pior foi que ele perdeu a unção que estava reservada para ele. Ele deixou de receber a unção que estava sobre Eliseu, o dobro da unção de Elias. Se ele recebesse a unção, a lepra não era nada. Ele podia, facilmente Deus poderia curar ele. Concorda comigo?
mas ele perdeu a unção. Você quer um exemplo claro do que aconteceu de terrível? O fato de Geazi ter perdido a unção é que Eliseu morreu. Tempos depois Eliseu morreu, a Bíblia diz que enterraram ele. E enquanto a cova de Eliseu ainda estava aberta, estavam abrindo uma outra cova para um outro morto. Nessa hora, estampou uma guerra, o povo começou a invadir. O povo que estava enterrando esse falou: não vai dar prazo da gente abrir aqui, enterrar ele e fugir, senão nós vamos morrer também, tudo junto aqui, já vamos, né? Não tem jeito. Então vamos pegar o corpo dele, vamos jogar nessa outra cova que está aberta ainda, que era a cova onde estava o corpo de Eliseu, e a gente corre, depois nós vem aqui e tampa. Só que o que a Bíblia diz que aconteceu? Na hora que jogaram o morto em cima do corpo de Eliseu, ressuscitou o morto. Uau! Só que Eliseu não estava nem vivo para orar para o outro ressuscitar, porque ele mesmo tinha morrido. Aí você fala: como que ressuscitou? Porque tinha acúmulo de unção sobre Eliseu, que ele morreu e levou para o túmulo. Por quê? Porque aquele que era para ter recebido a unção dele, resolveu seguir a outro, e perdeu a unção, e ganhou a lepra. O que Deus falou comigo, e por que eu abri esse parêntese aqui? Porque teve muita gente que decidiu correr atrás de outros nesses dias. Muita gente que tolamente saíram atrás de outro. Tão certo como vive o Senhor, se fulano saiu, eu vou atrás dele. Presta atenção, se Deus te plantou aqui, é daqui que vai vir a unção que vai cair sobre você. Não permita que o pastor Naor morra e leve para o túmulo unção com ele. Não permita que o Gustavo Pereira, Vinícius Mota, Enio, Rafael, nenhum desses pastores, nenhum desses discipuladores, dos líderes que aqui estão e receberam unção da parte do Senhor, não permita que eles morram sem passar para você aquilo que Deus decidiu que vai passar de um para o outro. Não saia daqui, querido, não saia do lugar que Deus te colocou para correr atrás de nada, nem de ninguém. Fica onde Ele te plantou, porque aqui tem 4, tem 80, tem 400, tem 1 milhão de unção multiplicada, reservada para você. Amém, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus. E aí teve o quarto caso de lepra. O quarto caso de lepra foi o do rei Uzias. Ele era rei, havia sido ungido para isso, mas teve um dia que ele enlouqueceu da cabeça. Falou: não, esse negócio do sacerdote só relacionar com Deus, e eu ter que falar com eles, esse negócio, não, eu sou rei, eu que faço o que eu quiser. E foi lá e entrou no tabernáculo, e foi para entrar no lugar santo, para acender lá um incenso, para preparar, e para depois entrar no Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que na hora que ele fez isso, a lepra pegou nele, na hora. E logo depois, morreu. Então qual que foi o erro dele? Soberbo, ele achou que ele poderia fazer o que ele queria, mas não pode, irmãos. Isso é coisa de gente que está com lepra, achar que pode sair fazendo o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Não é assim que as coisas funcionam. Deus estabelece uma ordem, Deus unge as pessoas, Deus coloca cada um no lugar onde Ele quer usar. Não mexe com essa ordem, amém, irmãos? Não bagunça a coisa, porque aí Uzias pegou lepra, era rei e pegou lepra. Agora eu quero que você abra para mim lá em Levítico capítulo 13, versículo 1, e vou mostrar para você agora os sinais da lepra, e o efeito dela, e depois o que Jesus, então, para você ver a dimensão do que Jesus estava fazendo. Levítico capítulo 13, versículo 1 ao 4, primeiro: disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isso nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. E o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Presta atenção, o primeiro sinal da lepra é a inchação. E essa inchação mostra algo que está se projetando acima, algo que está querendo mostrar, algo que está saindo da pele. Tudo na Bíblia tem conexão, irmãos, nada é por acaso. Por isso que você tem que ter olhos da fé para ler, para interpretar, para receber com ouvidos espirituais e aprender para não cair no mesmo erro. Amém, irmãos? Então não queira se projetar, não faça força para entrar na posição,
Porque quando você tiver que chegar lá, quem vai te levantar é o Senhor, e homem nenhum vai poder te resistir. Mas quando um homem faz na força do braço e chega numa posição que não era para ele estar, pelo menos não ainda, isso a Bíblia chama de inchação. É um tipo de soberba, de autopromoção. Segunda coisa é a pústula, lá ainda do versículo 1. Que a pústula, a tradução disso, hoje em dia você não vê mais falar disso, a pessoa está com pústula. Mas ainda assim, acredite, ainda pega hoje. A pústula é a famosa sarna. Está com sarna. Pegou do cachorro, sei lá de quem. E aí, esse cão sarnento, é porque a sarna ela se confunde com a lepra, num primeiro estágio. Então, mas não tem como o leproso não ter também os sinais da sarna. Né? E a sarna, na carne, no corpo, ela aponta para a impureza. Então, alguém que anda num caminho de impureza está com sarna na carne. E esse tipo de pecado vai produzir o que, irmão, você acha? Abismo puxando outro abismo. Se você está mexendo com coisa que não deve na internet, não vai parar por aí, querido. Um abismo vai puxando outro abismo. Então esse tipo de impureza não combina com você, que é templo do Espírito Santo, amém, irmãos? Terceira coisa é a mancha lustrosa. Ou seja, está brilhando, tem uma aparência, mas na verdade por trás é lepra. Fala do quê? Hipocrisia. Uma máscara, está querendo ser o que não é, está fazendo força para aparentar aquilo que não é realidade na vida dele. Quarta coisa é o pelo branco. Pelo branco, Jesus poderoso. Se você ver aqui, você vai ver que o trem está ficando ruim aqui na barba. Né, eu estou descolorindo cada 3 dias, assim, para ficar mais charmoso. Aí eu vou deixando os pelos ficar brancos. Né? Não, vai ficando velho, esse negócio vai acontecendo. Então, o pelo branco é sinal do quê? Velhice. É sinal de alguém que está ficando velho. E aí tem gente que infelizmente está ficando com a sua fé velha, com a sua expectativa no Senhor de forma fraca, velha, desguarnecida. É o tal do crente dinossauro que não é cheio do Espírito. E aí isso daí é um tipo de lepra. Por quê? Porque as coisas espirituais tornaram comum. Eu falo isso, é um negócio. Olha aqui para mim. Tem muitos irmãos aqui que andam comigo. Os que não andam, eu já estou dando um toque. Quando vier andar, já fica esperto. O que acontece? Nós estamos lá no encontro. Aí agora, na hora do batismo do Espírito Santo, bora, irmãos, deixa o trem supitar aí, mete a mão na cabeça, deixa fluir. Agora é a hora. Some num canto para aparecer no outro, planta bananeira, faz se quiser. Mas deixa o Espírito fluir. E aí alguns irmãos ficam lá. Uau, que joia. Legal, hein? Olha lá, rapaz, rodando. Que maravilha. Aí um cai lá, ixi, deve ter machucado tudo. Não, levantou de boa, olha. Não machucou nada. E para ele, comum, normal, mover do Espírito. Aí de repente, acho que já deu hora, acho que o almoço já está pronto. Sai pulando os corpos ali, o povo está deitado, cheio do Espírito, ele sai contornando, não comum, algo normal para ele, não está nem aí mais. Não, querido, não perca aquilo que Deus está fazendo. Se tem a unção no ambiente, se o Espírito está fluindo, mergulha de cabeça lá, não sai dali não. Agora, alguém que está indiferente num ambiente desse, é alguém que está ficando velho. Velho na fé, velho na atitude dessa fome e sede pelo mover do Espírito. Não seja assim, meu irmão, em nome de Jesus. Se está tendo mover lá, esquece o negócio de almoço. Alguém vai guardar para você um pratinho, uma marmitinha, aleluia. Para mim eles já sabem, não precisa preocupar, na hora que der eu como. É lógico que deixar de comer é um negócio que eu não vou fazer. Mas em algum momento, não agora, eu não vou parar tudo por causa de almoço. Então presta atenção, não fique velho na sua fé. E aí ainda continua dizendo o seguinte, mais um. Aí tem vários outros versículos, não vai dar tempo de eu ler com vocês, porque estende até o versículo 47, mas eu vou resumir. E aí num outro ponto mostra que ali já está a ferida mais funda do que a pele. Aqui tem um outro princípio, algo que está mais fundo do que a pele, está se ocultando. Isso aponta para a falta de transparência. É uma praga esse negócio também, porque se tem trem que eu tenho raiva, é de surpresa. Qual que é a surpresa? E aí, irmão, tudo bem? Tudo beleza. E aí, irmão, tudo bem? Tudo ótimo.
E aí, irmão, o casamento tá bombando. E aí, irmão, não, tá uma bênção. Sabe? Esse negócio tá uma bênção, é o básico. E a célula lá ontem, como que foi? Uma bênção. É mesmo. Que mais? Poderoso. Fala mais, abençoado. Mas vamos lá. Aí a falta de transparência faz com que esse que você encontrou 80 vezes, as 80 que você encontrou, ele falou que estava uma bênção, estava tudo beleza. Aí na 81 você encontra, e aí, irmão, como que está o casamento? Larguei. Largou? Como assim? Aí estava ruim, já tinha tempo. Como que estava ruim, tinha tempo e você não falou nada? Ah, não, é por causa que, senão, né, depois fica aí, eu sou líder, eu sou discipulador, vai que eu sou tirado por causa que eu abri, que eu estava com problema, né, ou que eu fico marcado por isso, aí eu preferi tentar resolver sozinho. O que é isso? Faltou transparência, a cura não chegou. Porque se alguém está doente em casa lá e não for no médico, e ele ficar escondendo e o outro liga, e aí, você tá bom? Tô, belezinha. De repente, vão lá visitar e encontra o corpo lá só. Morreu, tinha dias. Mas todo mundo que ligou e perguntou, tava tudo ótimo. Então olha aqui para mim, não faça isso, querido, por favor. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma prática que eu sigo já há muitos anos, que é a pré-férias. Antes de sair de férias, eu vou dando uma sapiada, e aí, tá tudo beleza? Precisa sentar, vamos aconselhar, vamos resolver agora. E aí eu saio, um por um dos discipuladores que andam comigo, né? Agora tem 4 obreiros também na rede, aí eu saio lá, eu não fico caçando confusão não, como diz o outro, né? Se tiver, nós resolve, mas é melhor que não tenha mesmo. Mas aí, teve uma vez, saí reunindo um por um. Quando chegou no último, nós fomos jantar junto, eu e minha esposa, e como que tá? Tá beleza. E isso no casamento tá ótimo. Isso, e a intimidade, tá bombando. E a comunicação, nossa, tá top demais. Isso, tá ótimo. E aí foi área por área da vida, tudo belezinha. Saímos de férias, eu e minha esposa. O que a gente ouviu? Que estava tudo beleza. Na hora que a gente chega, primeiro dia, voltei de férias. Presta atenção, não tirei férias assim, de funcionário público com anos acumulados lá, que ele pode tirar um ano. Tirei 15 dias. 15 dias. Quando eu volto, e aí, querido, como que tá? Separei da minha mulher. Não, largou, nós já até demos entrada no cartório já. Não, eu já tô conversando com outra mulher lá, e ela já está também conversando com o ex dela. Não, esse mundo enlouqueceu, ou eu enlouqueci, não tem base esse negócio. Faz 15 dias! Ou eu dormi um dia achando que passou só de um dia para o outro, capaz que eu hibernei e fiquei 6 meses dormindo. Como pode? Por quê? Não, pastor, na verdade tinha 3 anos que o nosso casamento estava péssimo. E vida sexual? Não, já tinha 6 meses que não fazia nada. E comunicação? Um só xingava o outro. Mano, vocês mentiram descaradamente, por quê? Porque depois a gente abre, vão expor a gente. Vai que depois ia me expor. Ok, o medo da exposição, o que é pior? Lógico que eu não vou sair expondo alguém, mas vamos supor que depois eu usasse ele como um exemplo. Eu fico imaginando, o que é esse acabar comigo? Tipo assim, atropela, volta de ré, depois vai de novo, volta de ré de novo. E ainda pega um ralador de queijo e passa para ficar só os pedacinhos. O que é? Acabou comigo. Mas o que é isso? É um sinal de alguém que está ferido. Está ferido. Você não pode falar nada mais. Você já viu que tem gente que tem uns botãozinhos dentro dele que sem você saber, se apertou o botão, pá, espana. Teve uma vez com o irmão estava de boa, estava tranquilinho. Falei uma frase para ele, mas eu não sabia que isso daí era a invocação de espíritos malignos. Na hora que eu falei para ele a frase, pá, certinho. Parece que eu apertei um botão na hora, transformou e já, meu Deus, não, me perdoa, não, vamos resolver, não é assim, demorou tempo, e chora para aqui, e apela de lá, meu Deus do céu. Mas o que é isso? É um sinal de ferida, úlcera. Você precisa tratar, querido, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade de viver uma vida saudável espiritualmente. Não permita que essas feridas, e daí que passou e te feriram, perdoa e esquece, avança. Como dizia a propaganda do Marconi Perillo um tempo atrás, passava na rádio, como que era? Avança, Goiás, lembra? Avança! Tem gente que está nessa, que está ferida, já tem 10 anos. Porque um noivo meu me abandonou 1 semana antes de casar. Tem quanto tempo? Já dá para a gente ter filho de 18 anos já. Se ele não tivesse abandonado. Então, filho, esquece isso. Avança, Goiás. Cresce.
né? Aprende o que tinha que aprender com isso e cresce. Mas sai dessa ferida, lambeção de ferida, é um trem nojento. Misericórdia, não viva assim, amém? E aí vai para outro estágio, depois a queimadura. A queimadura é uma pessoa que está queimada. Você sabe que sabe qual que é a solução, inclusive, para tratar úlcera nervosa por dentro, por exemplo, do estômago? Meu pai teve problema, deu 4 úlceras nervosas dentro do estômago. Essa úlcera nervosa, eu fiquei curioso. Uma úlcera que está nervosa? Imagina, na hora do exame mostra ela brava, o que é? Essa úlcera nervosa. E aí ele explicou, é uma úlcera que está sangrando por dentro, está ferida e está sangrando. Falei, meu Deus, qual que é o remédio que cura um negócio desse? Qual que é o comprimido que toma? Ele falou, não, tem que cauterizar. Tem que pôr um trem lá dentro, que vai esquentar e vai na ferida. Vai queimar a ferida. E aí essa queimadura meio que cicatriza a coisa ali. Aí tem gente que está desse jeito, o pecado já cauterizou, está queimada. E é uma pessoa que você já falou 933 vezes em 2020 a respeito do mesmo assunto e não muda nada para ele. Você pode falar, entra ano, sai ano, ele não está nem aí. Por quê? Porque já cauterizou o pecado na vida dele. É algo que queimou, já é uma marca nele, evidente. Não seja esse tipo de crente também em nome do Senhor Jesus, amém? E aí chega num outro estágio, a Bíblia diz que aí então o sacerdote via quando a lepra estava na cabeça. Agora é as partes agora, caminhando para o final, onde vai ficando ruim a coisa. Porque não envolve só você, vai passando, vai contaminando também os outros. E aí quando a Bíblia fala que a lepra está na cabeça, a cabeça aponta para o que, irmão? A autoridade. Quando fala, vou te colocar por cabeça e não por cauda. Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. A cabeça fala dessa autoridade. O que seria então a lepra na cabeça? Seria você viver num total nível de insubmissão às autoridades. Pode falar quem quiser falar com você, não muda nada. Porque tem gente que ainda tem um temorzinho assim. Quando o líder fala, depois o discipulador, aí quando fala, vou falar com o pastor, ele não, então eu quebranto aqui, eu vou arrepender. Com o pastor não. Né? Lá em casa era o seguinte, tinha minha mãe e meu pai. Sua mãe vai te pegar. Eu media a torre, aquela coisa, né? Aí você media. Não, deixa eu ver se vale a pena apanhar da minha mãe por causa desse assunto. Os pais acham que não, mas os meninos tudo mede, viu? Deixa eu ver se vale a pena esse castigo. Acho que vale a pena, ele vai lá e faz de propósito, sabendo que vai ser castigado. Agora, quando falava, vou colocar seu pai na jogada, já dava vontade de falecer na hora. Se eu estava ali fazendo um trem errado, meu pai estava aqui, ele olhava, do jeito que ele olhava, eu sabia, acabou, morri, eu podia morrer agora, meu Deus, morro. Se eu morrer agora vai ser melhor do que cair na mão dele, porque vai ser um negócio terrível. Então o temor que eu tinha disso me guardava, fazia com que algum tipo de coisa eu não fazia, porque eu tinha medo da consequência daquilo. Mas tem gente que perdeu totalmente a reverência, não está nem aí mais. Você fala que é pastor, você fala que é autoridade, que é o pai, não está nem aí. Pode falar quem quiser falar. Você vive num estágio de insubmissão total. E isso é lepra. Não combina com Cristo, porque Jesus falava, eu não vim fazer o que eu quero, eu faço o que o meu pai quer, e aquilo que ele quer, isso é o que eu faço. Eu não vim aqui para ser exaltado, eu vim, foi diminuindo, assumindo forma de servo. Agora você não, você quer bater de frente, né? Eu fico vendo nas redes sociais, irmãos desacatando pastor, assim como se estivesse falando com qualquer pessoa, está desacatando uma autoridade. Irmãos que chegam para os pais e falam, não enche o saco. Para um pai, não. Como diz o outro, na minha terra isso não passava em branco mesmo. Se eu virasse para o meu pai e falasse um negócio para ele diferente, irmãos, eu podia virar o Pernalonga, eu podia correr, podia virar uma mistura de Flash com Sonic, alcançar a velocidade da luz, ele ia me pegar. E na hora que ele me pegasse, o negócio ia ficar muito feio. Então não ande por esse caminho, pelo amor de Deus, não combina com Jesus e nem com aqueles que nasceram de novo, amém, irmãos? E aí depois a Bíblia fala também que ali a lepra podia pegar na barba. E a barba, na Bíblia, aponta para a honra. Tanto que um dos reis lá pegou um pessoal de Davi lá, prendeu eles e raspou metade da barba. Davi virou para eles e falou, não, tamanha desonra não vai passar em branco. Fica guardado em tal lugar até que a sua barba cresça novamente, para que você não seja desonrado publicamente. A Bíblia,
olha a barba como sinal de honra. E o que seria a lepra na barba? É quando você exige a honra. E você já viu gente que fica, e aí, não vai me honrar não? E aí, meu aniversário é amanhã. Falta 23 horas, 12 minutos, 43 segundos. O que vocês já organizaram aí? E aí você é alguém que fica exigindo honra. Honra não se exige. Honra é uma dívida. Quem deve isso para você tem que quitar essa conta. Elogio não vai quitar, tem que honrar. Mas não é quem merece a honra, quem está nessa posição de ter a dívida de honra que tem que exigir ela. É quem deve que tem que pagar. Deu para entender? Agora, quando você entra numa posição de exigir ser honrado, se entrou nisso, acredite, é um tipo de pecado, não combina, que você não vê Jesus fazendo isso, não faça também. E os últimos 2 estágios, em nome de Jesus, Deus vai me usar aqui agora, porque algumas coisas realmente são preocupantes. É o pecado quando pega na roupa, e a Bíblia diz que tem lepra que pega na roupa. Sabe, a roupa, na Bíblia tem 2 símbolos, né? Simbólico, espiritual, aponta para as nossas obras. Você vai se apresentar diante do Senhor aquele dia com uma vestidura branca irrepreensível aos olhos dele, amém, irmãos? Mas aí a roupa natural também, literal, ela também fala muito a seu respeito. E tem um tipo de lepra que pega na roupa. Então, por exemplo, você converteu e você tinha um tipo de roupa que você usava antes de converter, que era para o crime, sabe? A roupa do crime. Igual ladrão, você já viu ladrão? Ladrão tem um tipo de roupa que ladrão usa, né? A máscara, a luva. Quando você vê um filme de ladrão que ele não quer ser identificado, não estou falando desses que os vídeos depois caem no WhatsApp assim e todo mundo fica rindo deles. Igual uns meninos esses dias que não deram conta de roubar uma loja, tropeçaram no vidro. Vira chacota, não estou falando desse. Ladrão profissa, ele tem uma vestidura, todo de preto, com luva. Aí o cara converteu. Ele vai guardar essa luva, essa touca, isso daí? Não, tem lepra nessa roupa, deu para entender? É a mesma coisa, a mulher que ela fala, não, hoje eu vou para o crime. Né? Ela fala, eu vou sair de casa hoje para, como diz, espingarda de matar crente. E aí ela sai com a roupa já para o pecado, a roupa sensual que vai provocar, né, a sensualidade ao ponto dela ter o que ela está querendo. Aí você converte, não combina mais com você esse tipo de roupa. Amém, irmãos? Esse tipo de lepra tem que ser arrancado fora, você tem que jogar fora, você não pode mais continuar com isso. Então, em nome do Senhor Jesus, avalia se não está tendo lepra na roupa, pelo amor de Deus. Porque as irmãs tem umas que já converteu tem tempo já. Não é mais novo convertido não, já, como diz o outro, já era para ter avançado Goiás. Né? Então roupa, lembra para que serve roupa? É para cobrir, é para ver, para impedir que os outros vejam o que não deve ser visto, e não para realçar, para demonstrar, para atiçar a vontade. Então guarda a sua roupa. E a última coisa é quando a lepra pegava na casa. E aqui também tem algo sério para te falar a respeito disso. Olha aqui para mim. Vamos fazer silêncio? Quando a lepra pega na casa, a casa aqui, contexto de congregação, contexto de união, união de uma família, união da igreja, união, um grupo de pessoas reunido. Quando a lepra pega na casa, na verdade não está falando da casa em si como estrutura, parede, tijolo, está falando daquele grupo de pessoas que se reúne naquela casa, deu para entender? Então quando a lepra pega naquele grupo de pessoas, imediatamente ela tem que ser resolvida, tem que ser dissolvida. Muitas vezes acontece da lepra pegar numa célula, e aí não tem jeito mais, a gente tem que de repente desfazer aquela célula. Teve caso da lepra pegar num discipulado, porque contaminou, a lepra, o pecado contaminou, alguém com a visão torta, distorcida, começou a disseminar isso, e vai apodrecer no coração dos outros, ao ponto de que daqui a pouco não tem como continuar junto. Qual que é a solução? Dispersar. E aqui eu até quero ler o texto que fala sobre isso, lá em Levítico, capítulo 14, acho que está lá no versículo 40, a partir do versículo 40, vamos ver. Não, 39. Ao sétimo dia... Aqui, ó, ao sétimo dia voltará ao sacerdote, examinará se vir a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e a lancem fora da cidade no lugar imundo. Então presta atenção, uma vez que você converteu, a Bíblia diz que você se tornou uma
pedra viva na edificação da casa de Deus, amém? Mas infelizmente algumas pedras permitem que a lepra pega nela, e aí visões distorcidas. Esses dias eu estava discutindo com o irmão, fiquei chocado. Por quê? Porque convertemos junto praticamente, andamos junto muitos anos, encontro, cadê você? Saí da videira. Por quê, irmão? Por quê? Eu fico assim, por que em sã consciência alguém sairia daqui, pelo amor de Deus? Por quê? Porque o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna, e nós estamos aqui compartilhando as palavras dele. Quando Jesus falou, se vocês quiserem ir também para os discípulos falaram, para onde? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós estamos aqui compartilhando alguma coisa que não seja a respeito de Jesus, irmãos? Não, então é aqui que tem as palavras de vida eterna de Jesus, que a gente compartilha, o evangelho, a graça. Aí ele vira e fala, não, eu não dei conta não desse evangelho que está sendo pregado lá. Mas só tem um para ser pregado. Se você saiu de lá para ir para onde então? Falou, não, para mim é inadmissível que ao chegar para mim e falar que o fulano, que mal dizima, a maioria dos meses mente falando que esqueceu, mas é porque ele é avarento, aí ele vai lá e não dá o dízimo, ele vai ser abençoado igual eu, que estou aqui há 15 anos, nunca falhei uma vez, fiel no dízimo, na oferta, irrepreensível, ou seja, né, ganhei o diploma de fariseu do século 21. E aí ele falou, não dou conta. O quê? O cara que não merece vai ser abençoado? Não. Eu falei, é mesmo? Você foi para onde? Eu fui onde se prega o evangelho raiz. E o que acontece lá? Lá eles põem a gente no eixo, porque é o chicote na mão todo dia. Eu falei, filho, animal que precisa andar tomando chicotada, não é ser humano não, gente. Né? E quando o ser humano tomou chicotada, está ligado à escravidão. Não é bem isso, não é de Deus. Eu não quero ser um jumento que tem que levar com chicote no lombo. Eu não quero ser um boi. Eu não quero ser um animal que precisa de chicotada para andar no caminho. Não, eu prefiro andar nos caminhos da palavra de Jesus e não levar chicotada nenhuma. Quantos aqui preferem também em nome de Jesus? Não, aqui nós não tem chicote não. Os chicotes nós deixamos para os outros lá fora. Quem quiser pode pegar todos eles. Nós não usamos chicote aqui não, a gente usa da palavra do evangelho da graça, do quanto você é amado por Deus. Então presta atenção, esse tipo de pessoa, você vê um tipo de mentalidade que está com problema, tem lepra nesse tipo de mentalidade. E aí ele não pode realmente, ele não consegue permanecer no nosso meio. Agora eu quero finalizar para você falando o seguinte, como então ser curado dessa lepra? Está aí, Levítico mostrou no capítulo 13, todos os sinais da lepra. E para ser curado, segundo a lei, como que eu faço para ser curado? Lá no capítulo 14 de Levítico, vou encerrar falando dele, e aí nós vamos ceiar. A partir do versículo 1 diz, disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o estofo carmesim e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então, e declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Então a primeira coisa que eu quero reforçar para você, o leproso não ia lá, ele era trazido, do mesmo jeito que você foi trazido para o Senhor. Não teve um dia que você estava lá e você falou, olha, você quer saber, eu acho que eu estou precisando agora virar crente. Acho que minha fase da minha vida, já eu fazendo as coisas do jeito que eu queria, acho que tá bom, já experimentei o que tinha para experimentar. Como eu sou um cara sério, eu não posso correr o risco de ir para o inferno, então já que tem que virar crente para ir para o céu, então vou entrar para a religião dos crentes. Foi isso que aconteceu, irmãos? Foi não, você foi trazido para o Senhor. Não fostes vós que escolhestes a mim antes, eu escolhi a vós outros. Você foi escolhido, e quem te trouxe foi o Espírito, você foi incomodado pelo Espírito Santo, você foi trazido para o Senhor. E aí então esse leproso, quando ele era trazido, ele era examinado.
mas presta atenção, não era condenado. Você não foi trazido para cá pelo Senhor para a gente olhar para você e falar, não, tá uma vergonha, rapaz. Tendo feito tudo que você fez, está querendo ir para o céu. Não, você não, pode ir. Próximo. Foi isso que fizeram com você aqui, irmãos? Não, você foi trazido, foi examinado, foi detectado que tinha um problema. Qual era o problema? Falta de Cristo. Foi pregado o Evangelho e você aceitou Jesus, amém? E aí a questão do pecado? Está resolvido na cruz do Calvário. Você não tem que estar aqui para pagar nenhum pecado mais. Você pode ir para a Trindade só se for caminho de você ir para algum lugar. Mas você não precisa ir andando para lá para pagar pecado nenhum mais não, querido. Porque na cruz todos os seus pecados já foram quitados. Amém, irmãos? Você foi trazido, você não está aqui porque você quer. Olha, tem pessoas que estão aqui, talvez é a primeira vez que você vem. Pode ser talvez uma resolução de ano novo, né? Aquelas resoluções, né? Esse ano eu vou emagrecer, ganhar muito dinheiro e vou para a igreja, para ver o que vira. Talvez você veio aqui numa dessas resoluções, está achando que você veio porque você decidiu. Não, você foi trazido para esse lugar. O próprio Deus te conduziu até aqui, porque Ele quer mudar a sua história, e você não vai permanecer mais com a consequência do mal, do pecado na sua vida, muito menos com a condenação do inferno, mas existe graça disponível para você aqui, e você vai desfrutar dela hoje, enquanto viver, e eternamente na presença do Senhor, amém, irmãos? Quando eu dou essas travadas aqui, que eu estou fazendo download na hora, assim, do que Deus está querendo fazer. Aí tem hora que a internet está rápida, tem hora que está ainda na internet de escada. Lembra de antigamente, internet de escada? Tem uns que nem lembram, né? Os jovenzinhos nem lembram. Mas de antigamente, quem não sabe, era de escada, fazia até um barulhinho. Quem lembra disso? Aí essas aí demoram. Às vezes demorava 3 dias para baixar um filme. Né? Hoje, tudo rápido. Eu sinto algo da parte de Deus para reforçar a respeito disso. Deixa eu falar algo para você. Se tem algo que o diabo, ele persiste, é na tarefinha básica que ele não desiste. É de ser o acusador. A Bíblia fala que ele é conhecido por muitos nomes, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas quando se refere a ele, chama ele de Ra-Satã, que significa Satanás. A tradução é o acusador. E a Bíblia diz que ele te acusa de dia e de noite. Eu estou falando aqui, tem pessoas que estão debaixo de acusação, porque o diabo não para de soprar na sua mente aí, que você não tem acesso à graça por causa do pecado que você cometeu. Mas eu lanço uma palavra de autoridade agora, e que caia toda a mentira do diabo agora na sua mente, e eu declaro que foi para a liberdade que Cristo te libertou, e se Cristo te libertar, verdadeiramente sois livres, e não tem pecado grande demais que o sangue de Jesus na cruz, naquele dia, não tenha quitado essa dívida no seu lugar. Portanto, agora toda acusação, tudo que estava roubando a sua alegria, tudo que estava roubando a sua fé, para que você não acreditasse que o milagre pode te alcançar, é quebrado agora em nome de Jesus. E na hora que terminar aqui, nós vamos orar por milagres, assim como aquele leproso foi curado. Eu não sei qual é a cura que você precisa, se é física, emocional, financeira, eu não sei qual é o milagre, mas hoje é o dia que a mensagem entrou no seu coração, e a partir de agora, com a fé correta, o milagre te alcançou. E a fé correta é essa, é que você não só é amado por um Deus que é poderoso para fazer milagres, mas esse amor dele por você garante que ele quer fazer um milagre na sua vida. E hoje esse milagre vai te encontrar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos avançar para encerrar. Segunda coisa que acontecia é que então esse sacerdote, ele ia para fora do arraial. Ele saía do seu lugar de conforto e ia até o encontro desse leproso. Isso foi o que Jesus fez. Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, saiu do conforto celestial e veio até aqui para encontrar com você, leproso. Para quê? Para te condenar? Não, meu irmão, para demonstrar que você é amado, mas que Ele não só tem poder para te curar, mas Ele quer te curar, e Ele veio para mudar a sua história. Ele veio para te salvar, te resgatar, te comprar, te livrar, te abençoar, te prosperar, fazer tudo aquilo que Ele sonhou para você antes mesmo da fundação do mundo. E a Bíblia diz que teve um dia que Ele sonhou com você antes de tudo isso que existe existir. E a Bíblia diz que naquele dia, antes da fundação do mundo, quando Ele sonhou com você, Ele já amou você.
E esse amor que Ele tem por você faz com que Ele use todo o poder que Ele tem para fazer tudo o que Ele quer fazer por você. E o que Ele quer fazer por você, meu irmão, olha aqui para mim, é muito melhor do que o que você quer para você mesmo. Porque a sua vontade é ruim comparada a dele, seu coração é enganoso, você não sabe nem o que é bom nessa vida, mas a Bíblia diz que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ele pega então essa vontade dele e ele cria planos para a sua vida. E a Bíblia diz que esses planos são melhores do que os seus, os sonhos dele são maiores, os caminhos dele bem mais altos. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca passou pertinho do seu coração aquilo que Deus tem preparado para você. E hoje Ele te trouxe aqui para gerar fé no seu coração, que não só Ele tem poder para fazer, mas Ele quer fazer, e chegou a hora de você desfrutar do que Ele quer fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, oh aleluia. Mais uma palavra de conhecimento que eu sinto aqui. Tem alguém aqui que já está há anos estudando para passar de concurso, e você acha que é porque você não dá conta, porque te falaram, que é porque você é limitado intelectualmente, é porque você tem essas abreviações do inferno que eles criam aí. Distúrbio, déficit de atenção, e mais não sei o que, vai juntando um monte de sigla lá, e aquele trem confunde, e você fala, eu tenho tudo isso mesmo, você foi aceitando esses diagnósticos, e você acha que você não dá conta de passar no concurso, é por causa de limitações suas. Não, presta atenção agora, esquece você, querido, vai para a porta, vai bater, crendo que quem está do lado de lá, está com a mão na fechadura, doido para abrir a porta para você. Senhor, me mostra, você já tinha desistido de se matricular para participar de concurso nesse ano, mas esse é o ano que a vitória foi preparada e ela já está pronta para te entregar. Deus vai te dar o gabarito da prova, na hora que você chegar lá, você vai fazer o download na hora lá, o Espírito vai te conduzir, sua mente vai clarear e você vai passar nesse negócio, vai voltar para testemunhar em nome de Jesus. Aleluia. Estou encerrando, estou acabando. Última coisa, penúltima. 2 aves. O que a Bíblia diz? 2 aves eram pegas. O sacerdote, então, uma delas era colocada num vaso, era morta em água corrente, e o sangue dela derramado sobre a ave que estava viva e sobre o leproso, para que ele fosse, então, purificado. Quem foi que derramou sangue para a sua purificação aí? Jesus, querido. Você não precisa morrer mais para ser recomendado diante de Deus. O salário do pecado, que é a morte, você não precisa quitar mais essa dívida, porque Jesus é essa ave que foi morta, derramou o sangue para te purificar. Então, quando você aplica fé no poder do sangue de Jesus, a unção vem, te capacita, te enche, te preenche, te transforma e te habilita para aquilo que Deus quer fazer. E a unção é essa. A Bíblia diz, então, continuando Levítico 14, versículo 14. Vai lá para o versículo 14. Fala, o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. Então o que faz? Pega o sangue e aplica na orelha, no dedo e no pé. Espiritualmente falando, por que a orelha? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu creio, enquanto a palavra foi sendo liberada aqui, a fé brotou no seu coração. E alguns que estavam com a fé já meio adormecida, ela foi reavivada. E na hora que nós orarmos daqui a pouco, antes de ceiar, você vai ter fé novamente para orar por coisas que você já tinha abandonado de orar. Você já tinha esquecido, mas que Deus reavivou a fé no seu coração agora, porque você ouviu a palavra. Tem cura disponível para você. Quem vai te curar não só é poderoso para curar, não só é poderoso para abençoar, para prosperar, para casar, para dar filho, para dar família, para dar tudo que você deseja, mas Ele quer fazer isso por você em nome de Jesus. O polegar também, porque presta atenção, o polegar fala da firmeza na obra. Sabe, existe um rei, não dá para ler isso também não, uma forma que ele enfraquecia o exército da cidade que ele queria dominar, é que ele mandava arrancar o polegar da mão dos homens. Por quê? Porque sem o polegar não tem firmeza para pegar na espada para guerrear. Mas hoje o Senhor deu firmeza para você servi-lo nessa obra. Hoje o Senhor fortaleceu sua fé para você pegar na espada, porque o Jesus disse, você não vai deixar de ter problema nesse mundo. No mundo tereis as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Antes você era atacado pelo diabo, você não tinha nem como se defender, muito menos como contra-atacar, mas agora eu coloquei uma espada na sua mão, e todos os seus dedos estão aí, você pode pegar nessa espada, você pode não só se defender, mas você pode contra-atacar, porque você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito
Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o Senhor Jesus está com você. Então nessa batalha que você entra com essa firmeza e com a espada na mão, a vitória já está garantida para você. Você não entra em batalha para perder, você não entra em batalha para ver o que vai dar, você entra para vencer, você entra para prevalecer, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. E a última coisa que era no dedo do pé. Aleluia. Serve o Senhor Jesus, aplaude mesmo. Glória a Deus. A última coisa que colocava o sangue no dedo do pé, porque endireitava os caminhos. Não vai andar mais por caminhos tortuosos, não vai andar mais pelo vale da sombra da morte, não vai andar por aí mais fazendo besteira, não vai se desgarrar mais como uma ovelha que saiu do meio do rebanho. Não, você andará no caminho perfeito e agradável que Deus tem para você, e vai desfrutar da paz e da vida que tem nesse caminho, em nome de Jesus. E eu quero te convidar para ficar em pé agora. Aleluia. E a Bíblia diz que depois de ter colocado sangue, olha aqui para mim, depois de ter colocado sangue, era para aplicar óleo da unção no mesmo lugar. Óleo na orelha, óleo no dedo, óleo no dedo do pé, no dedo na mão, no dedo do pé. O óleo aponta para unção. Unção é essa capacitação sobrenatural do alto. E aí depois que aplicasse o óleo na orelha, no dedo da mão, no dedo do pé, era para aplicar o que sobrasse de óleo na cabeça daquele leproso que estava sendo purificado. Deixa eu te falar, naquela época, querido, óleo era exclusivo para 3 tipos de pessoa agora, apenas. Para ungir reis, sacerdotes e profetas. Olha que loucura. O pecador, o leproso, afastado da sociedade, excluído por conta daquilo que estava impregnado nele, de repente ele não só é purificado, como aquilo que era exclusivo a reis, sacerdotes e profetas é liberado sobre a sua vida, e ele recebe uma unção, uma capacitação sobrenatural do alto. Sabe, Jesus é o único que recebeu as 3 unções. Ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ele é rei dos reis, como descendente de Davi, como filho do Deus Altíssimo, e ele é profeta por ministério, porque viveu e profetizou. Os 3 níveis de óleo que Jesus recebeu, é esse Jesus que encontrou com o leproso e liberou então o óleo perfeito, o óleo completo. Olha aqui, meu irmão, você veio para esse culto, talvez ele tenha uma data propícia para isso, porque o ano está começando, e o Senhor quer te falar algo. Não tem mais por que você viver como vivia então aquele leproso. Não precisa mais viver desconectado, não precisa mais viver olhando para si, e não precisa rejeitar os dons que Deus quer te confiar para que você sirva a Ele por conta de você, das suas debilidades. Não, existe óleo sobrenatural, uma unção sobrenatural que é derramada sobre a sua vida. E aí você pode achar que então essa lepra, essa trajetória, essa história te tornou alguém frágil, fraco, e que você não dá conta de permanecer. Mas presta atenção, porque é para isso mesmo que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você pensa que você está fraco, aí é que você está forte. Então hoje o Senhor te trouxe aqui, frágil na fé, fraco na história, fraco na lepra no corpo, com essa carne gritando, querendo pecar. Mas hoje o Senhor te mostrou, tem um sangue e tem um unção reservado para você, que purifica seu ouvido, sua mão, te dá firmeza, seus pés te alinham o caminho. Mas não só isso, te dá unção para coisas extraordinárias e sobrenaturais. E agora você que antes só estava aqui para receber um milagre, Deus vai te habilitar para fazer milagres. Deus vai te habilitar para que você coloque a mão na cabeça de outros e eles sejam curados. Porque Jesus recebeu toda a autoridade, e Ele recebeu justamente por isso, porque Ele recebeu as 3 unções, como sacerdote, como rei, como profeta. E Ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora eu pego essa autoridade, depois de ter curado você, de ter tirado a lepra de você, depois de ter salvo você, escrito seu nome no livro da vida, eu pego agora dessa unção, dessa autoridade, e eu te entrego e falo: vai, meu filho, vai curar enfermo, vai
purificar leprosos, vai libertar os cativos, vai fazer discípulos, vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, até que eu volte, porque eu vou voltar. E Hebreus fala: logo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz minha alma. E agora um grito profético: nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. E agora eu quero que com essa fé que foi gerada no seu coração, desse Deus que não só cura o leproso, não só purifica o leproso, mas unge ele e o envia para fazer essa obra extraordinária. Eu quero que com essa fé no seu coração você comece a orar agora. Enquanto isso, os servos com a ceia podem se posicionar já. Já nós vamos distribuir, mas antes de distribuir, feche os seus olhos e comece a orar agora. Comece a colocar diante do Senhor os sonhos que você tinha abandonado, que olhando para você tinha desistido de ir até a porta bater. Comece a colocar diante do Senhor os desejos que Ele mesmo colocou no seu coração e que você estava duvidando se Ele faria, porque talvez Ele não queria, mas hoje você descobriu que Ele não só tem poder, mas Ele quer, e essa graça é para você, meu irmão. Existe graça disponível para você, que hoje estende as suas mãos e pega, se apropria disso hoje, recebe fé, recebe cura, recebe milagre. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo. Enquanto nós ministramos essa canção, os servos podem distribuir a ceia, mas não perca o ambiente, não converse, não perca o foco, continua orando, continua se enchendo de fé, para crer que essa graça é para você, que essa graça que te sustenta, que te levanta, que te fortalece, no nome do Senhor Jesus.